Muita gente pensa que a Páscoa é aquela época que ganhamos ovos e chocolates e comemos um tão com a nossa família. Mas Páscoa não é isso. Páscoa é a maior história de amor que o mundo já viveu. Foi quando Deus, por amar tanto a todos nós, mandou o seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados. Sim, ele se entregou por nós. Na Bíblia, em João 3,16, está escrito: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte não venceu Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Sim, ele vive. E se hoje nós temos vida, temos porque Cristo nos amou. Deus é amor. E Páscoa é isso, o amor de Deus por todos nós. A história da Páscoa, o sacrifício de Jesus. Este é Jesus, o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Enquanto Jesus estava na terra, ele ensinou a todos sobre o amor de Deus e curou as pessoas de suas doenças. Ele fez muitos milagres, como acalmar tempestades e até mesmo ressuscitou mortos naquela época. Uhul! Os líderes judeus e doutores da lei não gostaram do que Jesus estava fazendo e de como ele alegou ser o Filho de Deus. E então fizeram um plano para prendê-lo, para se livrar de Jesus de uma vez por todas. Judas, um dos discípulos de Jesus, concordou em trair e entregá-lo aos líderes religiosos em troca de dinheiro. Quando estavam em um jardim orando, Judas mostrou aos soldados quem era Jesus. Jesus foi preso e levado aos governantes daquela terra para que eles decidissem o que fazer com ele. Jesus foi apresentado perante o Conselho Superior e eles perguntaram se ele era o Messias, o Salvador dos judeus. E ele estava afirmando ser o Filho de Deus. Você diz que eu sou, disse Jesus. E o conselho ficou furioso e gritou que Jesus era culpado e ele merecia morrer. Então, eles levaram Jesus diante do governante romano Pilatos, que ouviu o caso contra Jesus. Pilatos não achou que Jesus tinha feito nada de errado. Mesmo sabendo que era inocente, Pilatos disse para punir Jesus e então soltá-lo. Mas a multidão gritava cada vez mais alto: "Crucifica-o! Crucifica-o!" E por causa da pressão da multidão, Pilatos entregou Jesus aos soldados romanos para ser crucificado. Jesus foi ferido e cuspido. Suas roupas foram rasgadas e colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Ele foi espancado tão fortemente que mal conseguia ficar de pé sozinho. E então foi forçado a carregar sua cruz até uma montanha. Jesus precisou de ajuda porque ele não poderia fazer isso sozinho. Chegando ao local chamado Gólgota, onde seria crucificado, os soldados o pregaram na cruz e ficaram esperando ele morrer. Enquanto Jesus estava pendurado na cruz, muitas pessoas gritavam: "Se você é realmente o Filho de Deus, salve-se da cruz!" Mas Jesus sabia que ele tinha que morrer para perdoar seu povo pelos seus pecados. Ao meio-dia, a escuridão caiu sobre toda a terra. 3 horas depois, Jesus deu seu último suspiro e finalmente morreu. Naquele momento, a cortina do templo que separava os sacerdotes do lugar sagrado de Deus se rasgou. Um soldado que assistia a tudo exclamou: "Este homem era realmente o Filho de Deus." Então, um homem justo chamado José
veio e colocou o corpo de Jesus em uma tumba. 3 dias se passaram e parecia que não havia esperança. Mas na manhã do domingo, quando algumas mulheres foram visitar o seu corpo, encontraram o túmulo aberto e Jesus não estava mais lá. Então um anjo apareceu e disse: "Não tenham medo, ele não está aqui, ele ressuscitou." Neste momento, a mulher lembrou-se de que Jesus havia lhes dito que se levantaria novamente no 3º dia. E correram para contar aos discípulos o que tinham visto e ouvido. E então, durante os próximos 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos e muitos outros e mostrou-lhes que estava vivo e bem. Jesus os ensinou que o que ele fez foi a única maneira que eles poderiam ser perdoados e estarem com Deus para sempre. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.